Olá, seja super bem-vinda! Eu sou a doutora Fernanda Lima e hoje nós vamos conversar sobre perguntas que eu recebo com bastante frequência. A de hoje vai ser como manter o perfil atualizado com a correria do consultório. Amiga, eu sei, eu sou tão corrida quanto você. Se você souber não o estresse, mas a engenharia que eu preciso fazer para essa cadeira aqui tá vazia e eu ter um tempinho de gravar esses vídeos, você não faz ideia. Mas eu tô aqui para te dizer que é possível, tá? É possível ter tempo, é possível fazer conteúdo odontológico de qualidade para os nossos pacientes, para os nossos seguidores, para transformar essas pessoas que nos seguem em pacientes na cadeira. E eu queria só te dar um contexto, se você não me conhece muito bem ou não me acompanha há muito tempo. Eu tenho 11 anos de consultório e no meu começo eu atendia mais de 10 convênios. Nesse período, foi um período realmente muito complicado, porque eu não gostava de atender muita gente, sabe? Aquele monte de gente, onde você não tem tempo para olhar no olho das pessoas. Você às vezes quer fazer um exame mais detalhado, um exame mais complexo, quer pedir imagem, quer fazer um diagnóstico mais assertivo. E infelizmente as condições não permitem. Então, era isso que acontecia comigo. Quando eu atendia mais de 10 convênios, o meu dia era uma completa loucura. Fora que, além do meu consultório, eu atendia mais de 10 convênios no meu consultório e eu atendia em mais 3 consultórios. Então, tinha dias, sem brincadeira, eu moro em Fortaleza, né? Tinha dias que eu estava assim, em pontos completamente diferentes da cidade, eu atendia em 3 consultórios diferentes no mesmo dia. Então, assim, realmente, se eu fosse pensar por essa ótica de tempo, eu não tinha tempo nenhum. Eu não tinha, de verdade. Se alguém chegasse e eu tô tentando te imaginar aí do outro lado, eu não sei qual é a tua situação, assim, eu não sei como é que é a tua rotina, mas se a Fernanda de 11 anos atrás, se a Fernanda de hoje chegasse para a Fernanda de 11 anos atrás e dissesse assim, ei, você tem que postar, você tem que aparecer. Muito embora eu tenha começado as redes sociais, né? Eu comecei pelo Facebook há uns anos atrás, mas eu tinha problemas graves naquela época. Eu não fazia ideia de como fazer isso, então eu achava que a propaganda que eu deveria fazer era uma propaganda convencional. Então, como é que eu fazia? Se você for olhar minha página do Facebook, você vai achar lá em 2011. Eu pontuava os procedimentos que eu fazia, então na época eu fazia muitos procedimentos, eu pontuava os planos que eu atendia, o meu endereço e toda postagem era a mesma coisa. E aí eu comecei a perceber que aquilo não chamava a atenção de ninguém, que eu não tinha pessoas comentando, eu não tinha, sabe, eu sempre tinha os mesmos comentários ou as mesmas curtidas da minha mãe, da minha família, e era isso. E por um tempo, eu fiquei muito, como é que eu posso dizer, muito desacreditada na internet, porque eu não via paciente vindo de lá. Eu realmente não via. Por isso que eu não tenho como dizer assim, atualize o seu perfil todo santo dia, porque eu não sei qual é a tua realidade. Se fosse alguém me dizendo aquela época, eu ia dizer, você é louca, querida. Como é que eu atendendo em 3 consultórios diferentes, chegando em casa que eu não tenho mais nem força para fazer o meu jantar? Como é que eu vou ainda ficar postando? Não faz sentido. Só que o que eu quero te dizer, eu quero te dar uma visão de futuro, que é o que eu gostaria que alguém tivesse feito comigo antes. Eu quero te dar uma visão de futuro. A internet funciona para atrair pacientes. Agora, vai funcionar você postando de qualquer jeito? Não. Eu levei anos para converter o primeiro paciente. Anos. Você não precisa levar esse tempo todo, mas eu entendi, uma das primeiras lições que eu tive foi, eu vou precisar postar em volume. E eu uso sempre essa frase, postar em volume para não atender em volume. Foi uma escolha que eu fiz e foi uma escolha muito acertada. Porque quando você posta em volume, você consegue entender rapidamente o que funciona, o que não funciona, claro, se você estiver acompanhando pelas métricas, né? Você sabe o que funciona, o que não funciona, o que você deve repetir e você consegue melhorar de uma forma mais constante, porque quando você produz em volume,
é como se você pudesse ver o caminho de cima, entende? E aí você vai tirando aquelas peças que não estão funcionando, que estão só embarreirando. Então, tinha alguns tipos de posts que eu percebia que eu fazia e, opa, um paciente meu aqui comentou que veio por causa desse post. Ou então, eu percebi que, quando foi para stories, né, eu percebi que determinadas stories sempre tinham um padrão de resposta. Então, quer dizer que eu conseguia induzir aquele padrão se eu repetisse melhor, entende? Então, eu decidi postar em volume para não ter que atender em volume. Demorou um pouco no meu caso para ver a primeira conversão, porque eu fui estudar marketing, eu fui me debruçar realmente sobre as técnicas, eu fui entender como é que funciona a cabeça do ser humano, que tipo de sensações eu posso despertar naquela pessoa que vão provocar um desejo de consulta comigo. Então, a gente está falando aqui em constância, né? Eu não posso mentir para você e dizer que se você postar uma vez na semana tá bom. Não tá bom, não. Mas eu preciso que você esteja focada, determinada. Entenda que não tem resultado sem ter trabalho. Não existe resultado sem trabalho. E você vai precisar se esforçar um pouco antes de ver o resultado. Você vai precisar arregaçar as mangas e fazer postagens e mensurar essas postagens para entender o que funciona para o teu público. Porque o marketing ele tem uma coisa que eu considero muito linda, eu gostei muito de aprender isso e passo isso para frente, que é cada público se comporta de um jeito. Por mais que as pessoas tenham padrões, você precisa adequar o teu conteúdo ao teu público, às pessoas que estão ali contigo diariamente. E às vezes o que funciona para o meu público não funciona para o seu. É por isso que não é todo mundo que acerta. É por isso que tem muita gente postando diariamente, se esforçando, abdicando do tempo de lazer, onde poderia estar com o filho, onde poderia estar com o marido, para fazer postagens. E aí, no fim das contas, tá, eu estou postando para quê? Se eu não estou vendo nenhum paciente dentro do meu consultório. Então, o que eu posso te dizer aqui para te ajudar é, tenta planejar esses posts com antecedência. Tenta encontrar os assuntos dentro da tua rotina. Olha, não queira reinventar a roda. Eu vou falar sobre um tratamento super específico, eu vou falar do laser, não sei o que lá, uma coisa bem específica. Não precisa. Relaxa. Descomplica o teu conteúdo. Fala para pessoas leigas, pessoas que não fizeram odontologia. Planeja esses posts com antecedência. Fernanda, mas eu vou falar sobre o quê? O que as pessoas te perguntam? Olha o que eu estou fazendo aqui. Eu peguei uma pergunta que eu recebi lá no Instagram e eu estou trazendo num outro formato. Eu já respondi essa pergunta lá. Porém, será que você me viu responder essa pergunta lá? Não sei. Deixa aqui no comentário. Você me viu responder essa pergunta lá ou não? E provavelmente não, porque o público do YouTube é diferente do público do Instagram. Então, a gente nunca consegue falar duas vezes sobre o mesmo assunto exatamente do mesmo jeito, porque a gente não tá, eu aqui eu não tô lendo um script, eu tô falando as coisas que vão vindo aqui na minha cabeça. Então, assim, conteúdo é muito mais sobre você relaxar, produzir um conteúdo mais simples e voltar um pouco. Normalmente as minhas alunas da mentoria, quando eu vou ver, o conteúdo ele tá lá no fundo, ele tá tão profundo que parece que ela tá dando aula para outro dentista. Um dia desse eu vi uma postagem, até uma aluna minha que mandou, Fê, o que tu acha e tal. Quando eu fui ver, ela acabou de entrar na turma, eu fui ver, falando sobre perda óssea, gente, um negócio tão complexo. Eu disse, menina, que legal, eu sou ortodontista, né? Falei, menina, que legal, esse post tá ótimo pra mim. Mas pra uma pessoa que é leiga, a pessoa não vai entender. E se ela não compreende, ela não compra. Então, primeira dica tá anotando? Primeira dica. Planeja esses posts com antecedência. Segunda dica, anota as perguntas que tu recebe no consultório, tá? Melhor conteúdo, nem sei se eu digo isso aqui, de graça. Melhor conteúdo que existe é aquele que já existe. Como assim? Sabe quando o teu paciente te pergunta, doutora, mas essa cura Prox, ela é boa mesmo? Doutora, aquela pasta preta da Colgate, arranha meu dente, eu posso usar?
é esse conteúdo que já existe, que já está na boca do teu paciente, que vai funcionar no teu perfil. Então, relaxa com o conteúdo, descomplica, fala uma linguagem que as pessoas entendem. E outro ponto muito importante usa da tecnologia a teu favor. Existe um negócio que chama Facebook Business Suite, que é um aplicativo do próprio Facebook que faz postagem de forma automática. Você faz a postagem, faz a legenda, deixa tudo pronto e planeja 3 posts por semana, 4 posts por semana. E aí no dia a dia você só se preocupa em ir fazendo os stories, entende? Então relaxa com esse conteúdo no sentido de, se você quiser paciente particular, se você não quiser depender de plano, não depender de indicação, de sazonalidade no consultório, você vai precisar produzir conteúdo todo dia. Ponto, minha amiga. Ponto. Não adianta chorar, não adianta espernear. É isso. Se você não produz conteúdo diário, você não está na memória das pessoas. Como é que você quer que ela lembre quando ela estiver no jantar da empresa, na confraternização da empresa e lembre de você? A constância ela é muito importante para que o nosso nome esteja na cabeça do nosso paciente. Porque tanto ele vai lembrar quando ele precisar, quanto ele vai lembrar, claro, se ele teve boas sensações e boas experiências aqui, mas ele vai lembrar quando outra pessoa mencionar que precisa de um dentista. Então, o nosso conteúdo, ele nunca vai ser uma coisa só, um ponto só, ele é a pontinha do iceberg. Eu não sei se você já viu esse vídeo, mas no vídeo anterior, eu disse que você tem que cuidar do seu conteúdo como aquela restauração no 11. Sabe a restauração que a gente vai fazer no 11, que vai transformar o sorriso do paciente, que a gente faz aquele polimento, a coisa mais linda do mundo, e faz todo o acabamento. Por quê? Porque aquele dente está na frente, aquele dente é a primeira coisa que as pessoas vão ver, é a vitrine do teu trabalho. O Instagram é exatamente isso, ele é a vitrine do seu trabalho. Então você tem que cuidar dele como se cuida de um jardim, sabe? Tem que ter cuidado com as fotos que você coloca, com como você aparece, no sentido de se mostrar dentro do seu ambiente clínico. Eu percebo que tem muita gente que, mas eu tô no consultório, eu tô tão corrida. Cara, tira um tempo no consultório para fazer essas postagens, para tirar umas fotos de jaleco. Não precisa de coisa profissional. Se você tiver acesso, tiver dinheiro, ótimo. Mas o que eu tô dizendo aqui, começa com o que você tem. Separa um turno por semana. Eu comecei assim. Quando eu pude separar, eu falei assim, eu preciso fazer isso aqui dar certo. Então eu separei um turno por semana. E nesse turno, eu parava e pensava, porque qual era o meu problema? Olha, o meu problema sobre a frequência é que sempre que eu estava no consultório, eu estava atendendo, e aí quando eu estou na cadeira, eu estou em atendimento, não tem celular, não tem outra coisa. Tem que atender e eu tenho que estar concentrada ali. Eu não tenho como ficar pensando em postagem naquela hora. Quando o paciente sai, aí eu vou conversar com a atendente, aí a gente vai ver alguma questão de agenda. Então, o que aconteceu comigo? Nunca dava tempo. Sempre que eu estava no consultório, eu estava ocupada. E o que mais me ajudou e o que mais me ajuda até hoje a manter uma rotina de postagem, a conseguir aparecer sempre, é justamente ter períodos e bloquear esses períodos como se fosse um atendimento. Então, eu bloqueio um turno por semana e nesse turno eu vou trabalhar toda a minha semana seguinte. Com o tempo, você vai perceber que você vai ficando mais esperta. Você já sabe, você vai aprendendo o que funciona, o que não funciona, você vai fazendo isso mais rápido. As primeiras vezes você vai demorar mais, é normal, você vai demorar um pouquinho mais para conseguir organizar, para conseguir fazer. E se você quiser ajuda para isso, se você quiser receber o filé mignon do marketing para odontologia, eu tenho um curso chamado Perfil de Dentista, que é um curso focado só nisso, só no Instagram. Então eu te mostro como chamar a atenção das pessoas do jeito certo, como construir autoridade, como se conectar com essas pessoas, sem que você precise se expor, fazer dancinha, fazer nada que você não goste na internet. Mas eu preciso que você já tenha entendido, e é por isso que eu tô colocando esse conteúdo aqui, eu preciso que você já tenha entendido isso. Não tem recompensa sem esforço. Não tem como vir o paciente na tua cadeira se você não se esforçou antes para isso. E para você sair da dependência de convênios
de condições ruins de trabalho ou de só indicações, você vai precisar dar teus pulos. E se você quiser ajuda para isso, o link para o perfil de dentista, que é o meu curso, onde eu ensino como montar um perfil de fato atrativo. Além do curso, você recebe também um calendário com 30 sugestões para os próximos dias, para que você não precise se preocupar com o conteúdo e tenha esse período todo para você ver o curso com calma, no teu tempo. O acesso é de 1 ano e ele custa 12 de R$ 15,70. Sério, é só isso mesmo, tá? É um curso que fala só sobre Instagram e lá eu te mostro passo a passo. A gente vai conversar sobre bio, sobre o que colocar no destaque, o que postar no feed, nos stories, as estratégias que eu utilizei, que eu já usei com as minhas alunas, o que tem funcionado. Eu vou te mostrar na prática, eu faço análise de perfil de uma aluna minha lá junto com você. Então o curso ele tá todo gravado, você comprando recebe o acesso e tem esse acesso por 1 ano. E aí você pode ver no teu tempo, tá bom? Eu te espero lá e até o próximo vídeo.